Então, após você escolher o tamanho adequado da moldeira, um material de moldagem, um silicone de adição, um ponto muito importante, o ponto-chave é a técnica de compressão, né? Muitas vezes, se não é a tua prática clínica diária fazer moldagem, então a gente aprende na faculdade e muitas vezes os profissionais utilizam alginato no dia a dia, né? A técnica de moldagem do alginato é o que? Você espatula o alginato o mais, né, consistente possível e você introduz a moldeira na boca do paciente, comprime de posterior para anterior no superior e depois faz o tracionamento. No caso do silicone de adição, você não pode fazer assim, você precisa carregar a moldeira, introduz a moldeira na boca do paciente e faz a compressão num sentido só e faz o tracionamento. Então, se você fizer sentido posterior e anterior empurrar a moldeira, você muitas vezes perde a precisão desse material. E leva isso ao quê? Qual é o problema? Que esse pequeno falta de atenção nesse passo da moldagem leva o quê? A imprecisão da técnica. Aí muitas vezes você faz o planejamento, a central fez o planejamento, e aí quando chega o guia, ele não se adapta perfeitamente. Aí você fala assim, olha, a cirurgia guiada não funciona, a cirurgia guiada não é boa, não presta, né? A gente ouve muitas vezes as pessoas que não utilizam falando isso, tá bom? Então, lembre-se, passo a passo. Primeiro passo, tomografia de arcos afastados. Segundo passo, se não tem o scanner intraoral, técnica da moldagem, seleção da moldeira, escolha do material de moldagem, o silicone de adição e técnica de compressão, ok? Feito isso, o seu laboratório vaza um modelo e ele vai o quê? Escanear esse modelo para que a gente possa, então, o quê? O laboratório nos envia o STL, a gente pega o DICOM da tomografia e o STL, então, do modelo e vamos encaminhar isso via internet, por e-mail, ou por e-transfer, ou por... depende a central de planejamento que vocês forem utilizar. A central de planejamento, então, vai receber o DICOM e o STL, esses arquivos, e vai fazer o planejamento inicial. E aí vocês vão o quê? Somente corrigir a posição desse implante, ok? É muito importante o quê? A gente avaliar esses modelos se a gente não tem falhas, né? Muitas vezes bolhas positivas até passam, mas a gente não pode ter falhas, ok? Olha aí a superfície oclusal, né? Então é muito importante a gente avaliar. Por quê? Porque o guia aqui, ó, nesse caso o guia se assenta de fora a fora. Vocês vão ver que depois eu seccionei o guia aqui no meio porque eu fiz um lado e depois de um período eu realizei uma outra cirurgia do outro lado. Porque como era extração e colocação de implante região posterior, esse caso acho que foi feito há quase 2 anos, então a possibilidade de oclusão, então para não deixar o paciente com os dois lados, né? Então a gente, para não ter sobrecarga, eu fiz um lado e depois o outro lado, ok? Então a gente faz o STL, olha aqui a imagem então de um STL, a imagem, né? O STL é o quê? É como se fosse a moldagem, o modelo do nosso paciente, só que transferido então para a linguagem do STL, que a gente pode utilizar isso num software, para levar essa imagem para dentro de um computador, tá bom? Então olha aí, a imagem do STL. Feito isso, encaminhamos então para a central de planejamento. A central de planejamento recebe, faz o planejamento inicial e nos envia para que a gente possa então fazer a nossa avaliação. Aqui eu escuto um monte de coisa, né? Muitas vezes o dentista que não utiliza cirurgia guiada fala assim, eu não uso cirurgia guiada porque eu que gosto de fazer os meus planejamentos. Se você gosta, você pode ter um software e você realizar o seu planejamento. Eu vou te falar de experiência de quem trabalha com cirurgia guiada há 15 anos. Eu já fiz planejamento. No início eu que fazia os meus planejamentos. Não vale a pena. Por quê? Porque você vai despender um tempo muito grande para realizar esse planejamento. Então você deixa de ser dentista e passa a ser o quê? Um manipulador de imagens do software. Então a tua hora clínica não é barata, assim como a minha não é. Então quer dizer, se você tem um serviço terceirizado que executa esse trabalho e que você possa o quê? Só conferir essa posição desse implante, se está de acordo com o seu planejamento clínico, não tem sentido não utilizar uma central de planejamento, ok? Central de planejamento então faz o posicionamento desses implantes e nos envia. Então são várias imagens, olha aqui, ó, região do dente 15, né?
Aqui, ó, a raiz do dente está ali ainda, então vamos lembrar, vai ser extração e colocação de implantes, né, na mesma sessão. A gente não faz extração, aguarda para depois fazer implantes. A gente já sempre, salvo raras exceções, em 95% dos meus casos, é extração e colocação de implantes, tá bom? Se eu não consigo travamento, eu faço um cicatrizador personalizado, mas na maioria das vezes eu utilizo uma prótese provisória em infraoclusal, tá bom? A imagem aqui na região do 25, então notem lá também, ó, tem a raiz, né? Olha lá, a raiz está aqui embaixo, tá joia? Então esse é o planejamento, a imagem panorâmica do planejamento que a central me envia. Eu recebo lá no meu computador e vou dar um ok ou não. Então são várias imagens, essa é a primeira imagem. Depois a gente tem as imagens, o quê? Transversais, as axiais, para que a gente possa avaliar então a posição do implante em relação ao tecido ósseo. Então, se você notar aqui, ela tem uma imagem cor-de-rosa. Ó. A imagem cor-de-rosa é o STL, que está sobreposto exatamente sobre o quê? Sobre o DICOM da tomografia, para que a gente possa, então, planejar o nosso implante na melhor região de tecido ósseo com a melhor emergência. Então, esse posicionamento tridimensional é fantástico, porque isso aqui nos dá o quê? Resultado protético muito melhor e longevidade do nosso tratamento muito maior. Então, se a gente pode ter segurança, precisão, previsibilidade utilizando a técnica de cirurgia guiada, por que não utilizar? Né? Então, feitas essas imagens, né, a central nos envia e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa avaliação. Olha esse implante aqui, ó. Ele vai ser fixado, ó, no assoalho do seio maxilar, na cortical do assoalho. Então, olha aí. Olha, uma outra imagem mostrando, né? E aqui, ó, eu posso escolher até a macrogeometria do implante de acordo com a qualidade óssea, né? Então é fantástico. Vamos ver o outro lado, olha, o dente 25 aqui, tá joia? Olha lá. É um implante maior, tá vendo? A gente tem mais estrutura óssea remanescente, tá vendo? Posição desse implante, já vem escolhido, inclusive aqui, o tamanho do abattement. Eu, na maioria dos meus casos, eu utilizo o quê? Em próteses unitárias, munhão universal. Porque esse benefício eu tenho porque o posicionamento tridimensional está estabelecido no software. E a gente recebe um guia que nos dá precisão para a instalação do implante naquela posição que eu vou ter o melhor resultado protético. Então, na maioria dos meus casos, eu utilizo em próteses unitárias e faço próteses cimentadas utilizando munhão universal. Eu não preciso fazer, dificilmente eu faço um munhão personalizado, ok? Olha lá, então a imagem panorâmica, a imagem axial dos implantes. Feito isso, se eu quiser mudar alguma posição, eu encaminho para a central. Olha, central, vamos inclinar esse implante um pouquinho mais para mesial, o ápice para distal, um pouco mais para vestibular. Você faz a mudança que você quer. Você pode participar diretamente desse planejamento. Aí você deu ok para a central de planejamento. A central de planejamento, ela vai fazer o quê? Ela vai produzir o guia. Então, olha aqui, olha a emergência então, da prótese. No centro da coroa protética, olha lá. Né? Para uma prótese cimentada, ou se você quiser utilizar uma prótese parafusada. Isso independe, tá? Essa nós é que depende a filosofia que você usa. Você pode usar tanto prótese cimentada como prótese parafusada, né? Cada uma com seus benefícios, não é o ponto-chave aqui nesse momento. Então, olha lá, a imagem, né? Olha aí, o DICOM, a posição, o STL, né, com a emergência. Então, a gente recebe todas essas imagens para que a gente possa, então, aprovar ou não o planejamento que foi realizado pela central. Né? Então a gente tem o quê? Muito suporte. Feito a aprovação, a central nos envia o quê? Um guia cirúrgico com a posição, com uma anilha metálica, para que a gente possa então inserir o nosso implante naquela posição que foi pré-estabelecida no software. De acordo então com o DICOM da tomografia e com o STL do escaneamento. Então o resultado que a gente vai ter em termos de segurança, de precisão e previsibilidade, é muito maior do que se a gente utilizar a técnica mão livre. Muita gente vê nas minhas aulas, ou mesmo em conversas informais, eles me falam, olha, mas eu
Ah, eu faço X implantes, a minha mão, eu tenho uma mão muito boa. A principal dificuldade que a gente tem em cirurgia guiada é porque mesmo aquele profissional que tem a mão muito boa, que realiza muitos implantes há muitos anos, que faz um número de implantes muito alto, para fazer cirurgia guiada, ele tem que estudar de novo. Ele precisa aprender sobre cirurgia guiada, tá certo? Então essa é a maior dificuldade que as pessoas têm para entrar na cirurgia guiada, é mudança de protocolo. E toda mudança, ela causa o que na gente? Ela causa um desconforto, né? A gente sai da zona de conforto. Então, você vai mudar a sua assistente, você vai mudar o teu protocolo de atendimento. Então, isso no início fica pior. Só que depois que você estabeleceu, fica muito melhor. Então, a gente tem segurança, precisão, previsibilidade e principalmente o quê? Maior rentabilidade. Por quê? Porque você trabalha no menor tempo. Você entrega o resultado final do teu tratamento num menor tempo, menos horas clínicas. Então isso é fantástico, isso chama rentabilidade. Uma outra grande vantagem que eu vejo em cirurgia guiada é o quê? Posicionamento de mercado. Eu esses dias até fiz um postzinho, um vídeo, né, que eu tenho disponibilizado aí para todos que têm interesse em cirurgia guiada, e eu recebi uma crítica que o profissional falou, olha, mas nós não somos concorrentes. Eu discordo, né? Nós, dentistas, somos colegas de profissão, somos amigos, mas nós concorremos pelo mesmo mercado, né? Eu busco o meu paciente, você busca o seu paciente e nós temos os nossos concorrentes que concorrem pelo mesmo mercado. Isso não quer dizer que nós somos inimigos. Nós somos colegas de profissão, nós somos amigos, mas nós concorremos pelo mesmo nicho de mercado. E a cirurgia guiada hoje nos dá o quê? Posicionamento de mercado, né? Porque hoje somente 5% dos dentistas estão utilizando cirurgia guiada. Então, se você, aí na sua cidade, está tendo dificuldade com pacientes para instalação de implantes, talvez seja a hora de você pensar na cirurgia guiada. Porque além de todos esses fatores que eu te dei, que eu te mostro e que nós vamos ver no final dessa aula, você ainda tem o quê? A possibilidade de se posicionar no mercado, né? Você sendo o quê? Diferenciado no mercado, oferecendo tecnologia para o seu paciente, né? Resultado para o seu paciente, isso é fantástico. Então, depois da aprovação, a gente recebe o guia, né? E aqui, agora, é um outro passo clínico que é importante vocês saberem, né? Eu recebi, neste caso, vai ser extração e colocação de implantes. Neste tipo de caso, a gente não consegue provar o guia na boca do nosso paciente. Por quê? Porque aqui você pode remover o provisório, mas muitas vezes o guia não se assenta porque tem a raiz residual, tá certo? Então, qual é a recomendação para vocês, para certificar que o guia está se assentando ou vai se assentar corretamente na boca do paciente? Então, o modelo de gesso, né? A gente faz o quê? A gente remove, ó, os dois dentes que serão extraídos, removemos isso com uma peça reta em baixa rotação, removemos e pegamos então o quê? O guia cirúrgico que a gente recebe. Esse guia a gente recebe depois de 3 a 5 dias úteis, tá certo? Você recebe na sua clínica. E aí, olha, esse guia, ele tem a posição das anilhas metálicas e ao lado ele tem o quê? Essas janelas de inspeção, que servem justamente para o quê? Para que a gente possa avaliar se esse guia se assenta corretamente na superfície oclusal, tá joia? Então, modelo, né? O modelo sem os dentes, o guia cirúrgico aqui, né? A gente vai fazer o quê? Pegar o guia cirúrgico e levar e avaliar se essas janelas de inspeção estão se assentando corretamente sobre a superfície oclusal desses dentes, superfície oclusal e incisal. Que é isso aqui, ó. Então a gente tem esse assentamento, primeiro ele precisa se assentar corretamente em toda a superfície. Chamar a atenção que esse guia ele é produzido numa impressora 3D, né? A precisão dele é muito alta, depende da marca comercial também da impressora que a Central de Planejamento utiliza. Essas janelas de inspeção são importantíssimas, ó, tanto ao redor do espaço que vai ser colocado o implante, quanto distante do espaço. Por quê? Isso vai dar o quê? Quanto maior a extensão do guia, mais estável nós vamos ter esse guia, consequentemente mais precisão nós temos na técnica cirúrgica. Tá joia? Vamos dar uma olhada.
Então tá aqui, olha, janelas de inspeção. Essas são as janelas de inspeção, né? Que a gente vai avaliar, ó. Janelas de inspeção para ver se está se assentando corretamente. Aqui, no escaneamento intraoral, dificilmente a gente tem problema nessa fase. A gente pode ter problema aqui se durante a técnica da moldagem a gente negligenciou algum passo, ou a gente não usou um silicone de adição, ou eu não fiz a técnica de compressão correta, ou eu vazei com um gesso que não tinha qualidade, tá joia? Então, ó, janelas de inspeção ao redor, né? A gente faz essa avaliação para que a gente possa ver então se esse guia se assenta. A segunda checagem que a gente vai fazer do guia é se a peça, se o guia de perfuração se encaixa perfeitamente aqui na anilha. Porque esse guia ele é produzido e é colado uma anilha metálica. Esta anilha metálica se encaixa um guia de perfuração, onde vai passar a broca para fazer a perfuração. Algumas centrais de planejamento e alguns kits de cirurgia guiada não requerem a necessidade de ter essa anilha metálica, tá joia? Depende muito da marca comercial e do centro de planejamento que vocês vão utilizar. Então, feito isso, essas pecinhas, essa chave tem que se adaptar perfeitamente. Eu não recomendo fazer isso no dia da cirurgia, porque se essa peça não está se adaptando, o paciente já está ali, já gerou ansiedade no paciente, ele já está esperando a cirurgia. E aí, por causa de desadaptação, você não consegue o quê? Realizar o procedimento cirúrgico que você precisa. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Olha, foram pouquíssimas vezes. Nos primeiros casos, lá em 2006, eu tive um caso que quando na Suécia era produzido o guia, que a anilha metálica se soltou. Então, um outro ponto que é importante em cirurgia guiada é a curva de aprendizado, né? Como qualquer técnica, você tem uma curva de aprendizado. Então, você vai sofrer no início? Vai sofrer no início. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Vai melhorar o teu passo a passo? Vai. Vai melhorar o teu resultado protético? Vai. Mas você precisa sair da tua zona de conforto. E sempre que a gente sai da zona de conforto, nós temos o quê? Desconforto primeiro. Para depois, então, vai piorar, para depois melhorar. Feita, então, essa checagem, olha lá. Então, esta peça, né, o guia de perfuração, se adapta perfeitamente. Ó. É importante vocês avaliarem essa adaptação, tá bom? Feito isso, aí nós vamos marcar então a cirurgia do nosso paciente, ok? Eu sempre utilizo aqui, eu já utilizei periótomo, eu já utilizei alavanca. Hoje, o meu protocolo é o quê? Com extrator de raiz, extrator radicular. A gente fala extrator atraumático. Existem várias marcas comerciais, ok? Várias marcas comerciais e vários preços, mas é a melhor opção para a gente remover raiz, tá certo? Então aqui a sequência a gente desobtura o canal, se é um canal que está obturado, ou se não está obturado a gente entra na luz, instalamos esse parafuso. Esse parafuso instalado, aí sim a gente vai fazer o que? Olha lá, o descolamento, olha. Então a gente faz o descolamento todo. Aí o próximo passo, a gente tem um protetor aqui dos elementos dentários, que a gente utiliza um silicone, que usa um silicone de condensação pesado, para que esta peça, olha, que é como, eu vou mostrar aqui para vocês, olha lá. Então o protetor é uma peça que se encaixa, que é como um guindaste. Então você vem torcendo, né, você vem girando esta roda e tem um cabinho de aço que vai o quê? Tracionando essa raiz até ela sair. É super tranquilo, é super fácil e rápido. E o melhor, você não traumatiza, você não traumatiza, você não perde o osso interproximal, que a gente sabe que o osso interproximal é fundamental para manter o quê? Papila, tá joia? Então eu não uso mais periótomo e não uso mais alavanca, salvo raras exceções, tá joia? Existem várias técnicas, né? Cada um muitas vezes apresenta técnica. Então o extrator nos facilita muito. Então aqui, ó, depois de feita a extração, tá joia? Então o tecido todo preservado, a gente tenta preservar o máximo possível. E aí eu vou sim o quê? Agora eu vou adaptar. Então aqui eu cortei o guia cirúrgico que tinha vindo em uma peça só. Por quê? Porque como eram dois pré-molares, né? Eu não quis fazer o quê? Os dois na mesma seção. Então eu cortei o guia, porque senão o guia não se adapta, porque tem a raiz residual aqui, ó. E aí o guia não se adapta corretamente. Tá joia? Então eu coloco esse guia aqui. O segredo
né, a gente tem aqui também o pulo do gato, é o que? É você manter esse guia em posição, manualmente. Então você tem que deixar ele estável manualmente. Ele vai ter uma cópia, ele tem estabilidade, você tem que manter. Algumas centrais de planejamento costumam colocar anchor pins em casos parciais. Eu particularmente não utilizo, né, mas não tenho nada contra. Eu só acho que é uma dificuldade num caso como esse, ter um anchor pin na vestibular, que a gente tem a bochecha, tá joia? Então aqui a gente vai o quê? Iniciar a técnica de perfuração. No sistema aqui eu utilizo duas brocas, uma broca de 2 milímetros e uma broca de 3,5, uma broca cônica de 3,5. É super tranquilo e dependendo da qualidade desse osso eu faço subinstrumentação ou não, tá joia? Então olha lá, broca de 2, né? Então notem, se o paciente não tem abertura bucal suficiente, ó, as brocas são maiores, né? Então fica difícil da gente trabalhar, tá bom? Então olha aqui, ó, fazendo a perfuração é sempre importante movimentos intermitentes, ó. Vai e volta. Aqui muitas vezes o profissional tem dúvida, mas tem superaquecimento, nossa, a broca fica aquecida porque tem o guia. Se você entra com velocidade baixa e movimentos intermitentes, você não tem superaquecimento. Isso a prática clínica me mostra e tem vários trabalhos científicos também na literatura que já comprovaram isso, que não tem aquecimento ósseo, ok? Então isso também é uma crendice que tem. A cirurgia guiada causa perda de implantes porque aquece o osso, porque tem um guia, tá bom? Broca de 2. E aí a sequência é a broca de 3,5, porque aqui eu vou instalar implantes de 3,5 de diâmetro, tá certo? Que é o implante de eleição. Uma grande vantagem que eu vejo e que eu tenho utilizando cirurgia guiada, antes no início eu fazia o quê? Eu fazia a técnica de perfuração e colocava o implante e depois eu levava o biomaterial. Então na técnica da cirurgia guiada eu termino a perfuração e aí eu removo o guia, levo o biomaterial, não coloquei o implante, levo o biomaterial e volto aqui o guia cirúrgico, pego, antes da instalação do implante, eu pego uma broca de 3,5 ou uma broca de 2 e levo naquela medida só para desobstruir, porque eu não compactei o biomaterial, apenas coloquei o biomaterial. E agora eu vou utilizar o implante, e o implante, aqui um implante de superfície ativa, né? E esse implante faz o quê? Ele empurra, então, o biomaterial para as paredes ósseas desse alvéolo, tá joia? Então, eu coloco o biomaterial antes e, por último, o implante. E se é uma técnica que eu vou utilizar um enxerto de tecido conjuntivo, então eu faço conjuntivo primeiro, biomaterial e, por último, o implante, tá joia? Aí, instalando o implante, e aqui finalizado então a instalação do implante. Então notem, ó, a arquitetura, né? Olha aqui, ó, o implante está lá embaixo, existe biomaterial aqui ao redor. Eu coloco agora aqui o componente protético e vou fazer uma prótese provisória. Como é que eu faço a prótese provisória nesses casos? Eu utilizo muito bisacrílica, então eu tenho uma matriz de silicone e faço o quê? Coloco bisacrílica e faço a captura e depois eu preencho com uma resina. Então aqui, olha, o componente protético, um munhão universal, olha lá, tá joia? E aí, a prótese provisória sobre esse implante. Eu aguardo aqui de 30 a 60 dias para depois eu fazer o outro lado, ok? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje e a gente se vê num outro momento com outros casos clínicos.